Cão Ohana Jin estava caminhando no pico de uma montanha desconhecida onde uma nevasca de neve atingiu todo o seu corpo. Naquele momento, ele desejou acordar se estivesse em um sonho, pois percebeu que não estava familiarizado com o lugar em que estava. No entanto, ele se lembra de sua irmã mais velha, que sempre culpa os outros sob o pretexto de justiça. Ele também se lembra de uma vez, sua tia costumava levar comida para eles, mas como a comida não era saborosa, sua irmã mais velha o forçava a comer a comida e se ele não comesse, ela o fazia se sentir culpado de que sua tia ficaria triste. Essa é a irmã dela, ela sempre culpa os outros, é por isso que ele queria viver sem ela nunca mais. Além disso, Jin tirou sua carteira de motorista e sua irmã mais velha ordenou que ele a buscasse ou a levasse para algum lugar junto com seus amigos. Enquanto ele dirigia, Jin estava irritado porque sua irmã parecia não ter paciência para o destino deles, enquanto, por outro lado, seus amigos estavam quietos no banco de trás do carro enquanto esperavam. Por fim, eles chegam ao parque de eventos de fogos de artifício. Os três de repente saem do carro, mas Jin rapidamente vai até o porta-malas onde suas bagagens e comidas estavam colocadas, e como aquelas malas eram muito pesadas para sua irmã, ela pediu que ele carregasse aquelas bagagens pesadas. Ele pegou uma pequena bolsa, mas o namorado de sua irmã de repente agarrou, pois era muito leve para carregar, então eles se viraram e acenaram para ele. Jin não pode fazer ou dizer nada além de olhar para eles indo embora. Já que ele chegou tão longe, ele calmamente pegou a bagagem e fez isso sozinho, porque em breve, ele pode se livrar de sua irmã manipuladora quando entrar na universidade. Ele segue os caminhos da rota de sua irmã mais velha e começa a andar, mas então ele percebe algo estranho em seus arredores. Ele olhou ao redor e descobriu que ele acabou no estacionamento, mas o carro tinha sumido e parecia que ele estava perdido. Ele se perguntou se estava sonhando, então ele começou a entrar em pânico, mas ele se acalmou e pegou seu telefone, mas para sua surpresa, seu telefone não tinha sinal. Ele decidiu descer novamente na esperança de ver a cidade. Ao continuar, ele terminou em um lindo rio, então decidiu descer novamente até chegar ao mar e, para sua surpresa, viu uma montanha, mas ficou confuso porque andou muito, mas não viu nenhum alpinista. No entanto, ele não prestou atenção à sua situação porque seu estômago começou a revirar de fome. Ele teve sorte de ter o cooler, então ele o abriu e encontrou comida para 4, então ele começou a comer sozinho. Enquanto comia, ele observou que não havia lixo no mar e começou a se perguntar se havia uma praia sem lixo. Ele começou a se preocupar com o fato de que ele poderia não ser capaz de voltar a tempo, já que o lugar era muito amplo e ele precisava se preparar para passar a noite naquela área. Felizmente, ele trouxe um cortador, então começou a cortar alguns galhos de árvores enquanto pensava em como sua irmã mais velha tirana o forçou a fazer aquele show de fogos de artifício onde, em primeiro lugar, ele foi convidado por um amigo para acampar em um riacho na montanha. Além disso, ele estava tendo dificuldade para fazer uma fogueira. Ele lamenta ter adiado assistir a um programa de sobrevivência onde ele pode usá-lo para escapar de sua irmã mais velha. Ele tenta esfregar e moer novamente até que sua mão fique dolorida, mas ele precisava fazer isso, pois o lugar logo estaria coberto pela escuridão. Então ele tentou novamente até que a fumaça saísse da madeira. Ele pegou um pedaço pequeno e soprou até fazer fogo. A noite chegou. Jin estava exausto. Por sorte, ele trouxe sua jaqueta para não pegar um resfriado. Ele descansou seu corpo cansado no chão pensando que poderia estar em um sonho e poderia escapar até que seus olhos desistissem. Depois, Jin acordou com o som do pássaro. Embora ainda estivesse atordoado, ele se levantou do chão pensando que o que aconteceu no outro dia não foi um sonho. Seus olhos se arregalaram quando ele viu que o fogo que ele fez na outra noite estava queimando, então ele rapidamente pegou um pedaço de madeira e colocou no fogo. Depois, ele pegou sua bolsa e decidiu deixar a área e ir na direção oposta, esperando que pudesse encontrar a cidade. Mas ele estava irritado, pois os insetos continuavam o picando. Enquanto ele continuava a andar, gotas de suor estavam em seu rosto enquanto seus olhos se arregalaram quando ele percebeu que a terra era cercada pelo mar e o lugar parecia uma ilha. Ele caiu no chão quando percebeu que estava sozinho no lugar, então ele começou a gritar, tentando chamar se alguém pudesse ouvi-lo, mas ninguém respondeu. Jin reuniu suas forças, levantou-se e continuou a andar. Ele estava triste, se perguntando por que estava naquela situação em que foi forçado a ir até aquele lugar com sua irmã e suas amigas para ver os fogos de artifício. Ele continuou a andar até perceber que o céu logo escureceu. Jin ficou perplexo se deveria pegar galhos de árvores mortas ou não, mas no final percebeu que precisava deles para acender o fogo. Além disso, no caminho, ele ficou hipnotizado pela linda cachoeira. Enquanto olhava para ela, percebeu que era a fonte do rio e, de alguma forma, teve sorte. Ele continuou sua caminhada e decidiu juntar galhos de árvores mortas novamente para fazer fogo porque a fumaça produzida por ela poderia ser descoberta por alguém. Ele esperava poder ir para casa mais cedo. Mas parecia que não seria fácil, já que aquele lugar era uma ilha. Ele decidiu começar a cortar madeira para construir uma casa para ele até criar e terminar o muro. Depois, ele pegou o último bento que tinha, pensando em encontrar comida amanhã. Enquanto comia, ele ouviu algum movimento nos fundos de sua casa, então ele procurou por ele.
Ele pensou que era um coelho ou um javali, então ele disse que deveria se apressar para fortalecer o muro. A manhã chegou. Jim acordou com a percepção de que queria tomar um banho. Ele vai até o rio e começa a nadar. Então ele observou que havia peixes. Ele pegou um pedaço de galho de árvore e jogou na água. Como estava sozinho, foi mais fácil para ele pegar um. Ele imediatamente colocou o peixe no fogo e o cozinhou. Mas, quando ele mordeu, o peixe ficou sem gosto. Ele precisava adicionar um pouco de sal, mas o problema é que ele estava na ilha. Outro problema é que ele estava ficando sem água limpa. Ele tinha certeza de que precisava beber a água do rio aos poucos até se acostumar com o gosto. Então ele deitou seu corpo no chão, pensando que deveria continuar a construir a casa até amanhã. Mais tarde, Jim continuou a construir sua casa. Ele cobriu o teto com galhos e folhas, mas percebeu que ficaria escuro lá dentro. Ele ficou confuso se poderia usar alguns sacos plásticos na janela para obter um pouco de luz lá fora. Depois, ele fez fogo novamente. Sua realização naquele dia foi cavar um dreno e empilhar pedras como medida preventiva para a chuva. Então ele percebeu que fumaça saía de pedras irregulares no chão. Ele decidiu cavá-la, já que a rocha é acessível e fica fria à noite. Mais tarde, veio água. Ele usou um pedaço de pau para segurar a pedra e colocou-a no fogo para aquecê-la e jogou-a na água. Então ele se sentou na pequena banheira que ele criou, mas ele precisava ter cuidado porque a pedra abaixo estava quebrando. No entanto, Jim pensou que ele estava ficando cansado de comer peixe grelhado e caranguejos. Ele precisa criar algo como uma panela para mudar sua comida. Mais tarde, mesmo querendo ficar na água, ele precisava sair dela, pois começou a tremer. A noite chegou, ele criou uma pequena panela onde cozinhou alguns pratos cozidos. Depois, ele ficou em frente à sua casa e ficou encantado com o que viu. Embora não seja tão bonito assim, é um sucesso para ele porque foi ele quem o construiu. Depois de um tempo, antes que ele percebesse, a neve começou a se acumular no topo da montanha. É difícil para ele coletar comida e andar na ilha por causa da neve. Uma vez, ele passou por uma árvore onde viu um cogumelo, mas o ignorou, pois ele poderia não ser comestível. Ele foi para casa depois. Mesmo tendo feito uma fogueira, ele ainda consegue sentir o frio. Mais cedo, a neve entrará em sua casa. Jim estava infeliz, pois era difícil pegar um peixe. Ele se perguntou se poderia fazer um pouco de peixe seco e algas marinhas. Mas ele sabia que era por um curto período de sobrevivência apenas. Ele caiu em pensamentos profundos e olhou para o céu, perguntando a si mesmo se iria morrer naquela ilha. Ele se abraçou e sentiu solidão. No entanto, seus olhos se arregalaram de repente quando uma bola de luz correu em sua direção, pedindo perdão por envolvê-lo naquela situação enquanto invocava um herói. Jim estava confuso. Ele não sabia o que era aquela coisa ou o que estava acontecendo. Jim ficou chocado. A bola de luz pedindo perdão por envolvê-lo enquanto invocava um herói. Aquela palavra atingiu Jim com força, então ele rapidamente pediu para a bola de luz devolvê-lo. Mas a bola de luz não pode fazer isso, já que Jim só pode entrar naquele mundo um pouco antes de morrer. A bola também disse que ainda pode sentir o tempo de vida de Jim. Ele estava desorientado, se perguntando onde no mundo ele estava. No entanto, Jim está no mundo com magia e espadas. Mas Jim não conseguia acreditar. O fato de que ele não encontrou nenhum monstro ou dungeon como ele vê nos jogos. Então ele perguntou à bola de luz se era um espírito, mas a bola alegou que não era apenas um espírito, ele costumava ser um deus. Como ela invocava um herói, seu poder espiritual como deus diminuiu significativamente. Seu propósito para invocar um herói é conectar o mundo de Jim e aquele mundo por um momento. Mas não importa o quanto a bola de luz explique a situação para Jim, no final ele ainda não consegue entender. Mas quando a bola menciona o nome de sua irmã mais velha, Aruka, ela chama a atenção de Jim. Ele rapidamente pergunta à bola se o herói era sua irmã, pois foi mencionado anteriormente que há 3 heróis e um deles era sua irmã. Ele concluiu que o número que esse espírito mencionou corresponde ao número de pessoas entre sua irmã e seus amigos. Ele caiu em um pensamento profundo perguntando se ele deveria morrer, mas a bola diz claramente que ainda pode sentir sua vida útil. Antes que ele pudesse encontrar uma resposta, pessoas diferentes apareceram de repente na frente dele. Então a bola e um homem estavam discutindo sobre algo. A bola alegou que a situação não era culpa dela, mas Jim pensou que era de fato culpa dela. No entanto, uma mulher mais velha interrompe e pergunta a Jim quem deles ele escolheria para ser sua divindade guardiã, porque era impossível para Jim retornar ao seu mundo. A bola insiste com o homem para deixar Jim escolher mais tarde. Mas o homem apenas olhou para a bola e disse que a pessoa invocada é dotada de proteção e Jim pode conceder uma habilidade ou item que ele deseja. Então o homem se apresentou como Van e seu poder é um atributo de fogo. Então todos se apresentaram como Rudali da Terra e magia de quietude. O gado é o governante da flora e da ordem. Is pode supervisionar a água e a cura. Hal para a terra e a colheita. Mistou por terra e vento, assim como romance e capricho e uma linda mulher chamada Laufa que pode supervisionar o amor e a beleza. Ela tem um cachorrinho chamado Rishi cujo poder é gelo e escuridão. Mas Rishi não tem nenhum poder que possa conceder a Jim.
Por outro lado, a bola de luz os interrompeu e disse que Rishi estava prestes a desaparecer, e é por isso que todos eles discutiram. No entanto, Jin não conseguia acreditar que ele pudesse ter o poder deles. Quando eles perguntaram quem ele preferia, Jin não hesitou em responder que ele escolheu todos eles. Katri explica a ele que sua vida útil é insuficiente para receber o poder deles e pode enfraquecer a proteção divina que é dada. O poder e a força que lhes são concedidos contrastarão e podem ter efeitos diferentes. Mas parece que Jin não conseguiu entender a explicação deles. Ele é de alguma forma sem noção, mas quando o gado lhe disse para pensar sobre o que ele queria fazer e eles lhe dariam o poder necessário para isso, Jin caiu em um pensamento profundo. Depois, ele lhes disse que para ser capaz de viver confortavelmente sem nenhuma restrição, sem se envolver com sua irmã mais velha. Por outro lado, antes que Jin pudesse continuar, a bola o interrompeu e disse que Haruka estava indo bem. O senso de justiça dela é forte porque a escolheu. Jin ficou irritado. Mas então, seus olhos se arregalaram e perguntou se sua irmã mais velha também recebeu habilidades e o que elas deram a ela. Jin ficou chateado e não quis se envolver quando lhe disseram que deram a Haruka toda a magia. Por outro lado, Katri explica a ele o poder que elas podem dar, mas a coisa de matar heróis chamou sua atenção. Então Katri passa para ele uma espada que pode cortar quase tudo. Van também lhe deu uma bolsa, um pó que auxilia no crescimento da vegetação. Jin ficou feliz por receber muito. Katri e os outros ficaram gratos a ele porque, embora ele tenha sido levado de repente para aquele mundo, Jin não tinha queixas. Por outro lado, Rishi de repente olha para Jin, então ele pergunta se ele poderia levar com ele. Mesmo que Von avise que o poder de Rishi está quase acabando e a única coisa que ele pode lhe dar é ele mesmo sozinho, ele não se importa. Depois, Von usou sua magia para transferir Jin para uma casa segura e confortável, já que as habilidades que ele tinha eram compatíveis. Este último agarra o cachorrinho e fecha os olhos, pensando que viverá em paz e conforto porque é tudo o que ele quer. Em um instante, seus olhos se arregalaram quando ele viu uma casa enorme na sua frente. Um cenário lindo onde a temperatura é quente. Enquanto ele estava em frente à porta, ele ficou chocado ao ver seu próprio reflexo. Seu rosto mudou. Ele pensou que poderia ser por causa da juventude dos deuses. Ele estava tão grato e sentiu como se fosse filho deles. No entanto, ele entrou na casa e ficou surpreso por causa do grande espaço. Ele verificou o estoque de alimentos e ficou encantado com o estoque de alimentos. Tudo o que ele precisava estava lá. Ele verificou um balde e descobriu que havia salmões nadando na água. No entanto, como ele comeu a mesma coisa na ilha, ele não conseguiu evitar sentir fome só de olhar para a comida armazenada. Ele decidiu tomar um banho antes de comer, já que estava imundo. Então ele foi até a banheira e se sentiu feliz porque fazia muito tempo que não tomava um banho de verdade. Mais tarde, sua paz desapareceu quando ele pensou que não sabia como polir o arroz. Então rapidamente se levantou e tentou a habilidade que recebeu dos deuses. Ele entrou em uma sala e avaliou como usar a turbina. Ele ficou encantado, pois agora ele consegue entender como usá-la e cozinhar o arroz. Ele olhou para Rishi e deu comida. Ele pensou que isso lhe foi concedido, o poder e a proteção que ele só pode dar. Então ele disse que deveria melhorar o poder que ele recebe. Ele preparou carne de lombo e repolho seco. É uma combinação estranha, mas ele mal pode esperar para comer logo. Depois, a comida foi cozida, ele rezou antes de dar a primeira mordida. Ele estava feliz porque a comida agora estava saborosa com sal e pimenta, diferente da ilha em que ele costumava comer comida sem gosto. Depois de comer, Jin deixou seu corpo deitar na cama. Ele pode se sentir seguro, já que não precisa se preocupar com o fogo se apagando, nem ter medo da fera chegando. Mas como já faz muito tempo que ele não dorme em uma cama macia, ele não consegue dormir. Kanuana Jin rapidamente se acostumou a viver em um mundo diferente. Ele está lá há semanas. Ele não fez nada além de comer. O tempo passou com apenas ele sozinho na mansão, graças à cura que ele recebe porque seu corpo se sente saudável. No entanto, ele encontrou coisas incríveis depois que recebeu habilidades dos deuses. Por meio da avaliação, ele pode fazer pratos básicos com base nos ingredientes principais. As habilidades foram projetadas para serem convenientes, nas quais ele pode fazer qualquer receita que conheça com qualquer ingrediente. Mas seu conhecimento sobre comida é limitado. Ele queria experimentar diferentes culinárias que podem ser encontradas naquele mundo. Uma vez, ele quis cozinhar ramen. Mas como não tem trigo para moer, ele muda de ideia, pois tem bonito e algas secas. É simples, mas ele consegue transformar o peixe em uma refeição. Enquanto comia, ele se lembrou que Deus lhe dera um mapa e dinheiro. Mas ele não sabia para onde ir. Então ele se lembrou de um lugar e olhou para ele no mapa. Ele usa sua magia de transição. Em um instante, ele pousou na cidade de Kanen, onde os monstros habitam. Aventuras também tendem a se reunir onde os monstros aparecem constantemente. É um lugar perfeito para ganhar ouro e ficar mais forte derrotando monstros. Depois, um guarda pediu a ele identificação e pedágio. Ele ficou surpreso quando todos olharam para ele quando ele disse ao guarda que era um cavaleiro independente.
Ele ficou confuso se era por causa de sua aparência ou das marcas de roupas que ele usa. Então ele comprou roupas para se misturar com as pessoas e decidiu ir às compras. Ele olhou em diferentes lojas e as achou de baixa qualidade. Então, ele encontrou algo que poderia dar a Rishi. Depois, ele pensou que o dinheiro que ele recebeu dos deuses deveria ser quase o mesmo que sua irmã recebeu. No caminho, uma poção chamou sua atenção. Ele usa sua magia de avaliação para saber os materiais necessários para a poção para que ele possa fazer uma. Então ele viu uma barraca de comida. Ele queria experimentar a comida, mas quando ele avaliou, ele viu bactérias que poderiam ser perigosas. Depois disso, ele viu uma bela treliça de uva. Então ele entrou e comprou algumas ferramentas agrícolas. Ele disse à velha senhora que não precisava de troco, mas sim de um galho da treliça de uva. A senhora deixou que ele pegasse algumas. No entanto, Jin de repente pergunta se ela tem algumas armas. A velha senhora imaginou que ele era um novo aventureiro. Então ela aconselhou Jin que uma espada e armadura são um bom começo. Ela até recomendou escolher a armadura de couro. Enquanto pensava no que comprar, Jin olhou ao redor da loja e ficou surpreso com tudo o que viu. Depois, ele saiu da loja e acenou adeus. Ele olhou para a espada que comprou. Ele estava se perguntando se ela poderia balançar facilmente. No entanto, embora um pouco caro, ele comprou uma armadura de couro de monstro de cabra, uma bolsa de lixo e uma bolsa para guardar monstros capturados. A noite chegou. Felizmente, há uma pousada por perto, já que o portão de Kanen fecha à noite. Transição não pode ser usada na cidade e ele pode ter problemas se for pego. Por outro lado, ele se sentiu um pouco estranho porque estava preocupado com Rishi. Então ele decidiu ir para casa e voltar para visitar a cidade. O aviso chegou. Jin voltou para Kanen e se registrou na Guilda dos Aventureiros. Ele pagou a taxa e solicitou uma escolta para estudar os fundamentos dos aventureiros. Enquanto ele lia e esperava por sua etiqueta de aventureiro, um homem o interrompeu de repente, perguntando se ele era quem havia solicitado uma escolta. Ele precisava de uma escolta, já que era sua primeira vez em batalha e também para sua segurança. No entanto, o homem se apresentou como Din, um prata de 2 estrelas. Jin pensou que Din era um instrutor. Din riu dele quando ele apresentou seu nome em um tom gaguejante como Jean, já que seus nomes eram quase os mesmos. Por outro lado, uma garota interrompe a conversa deles. Din parece irritado com a garota que por acaso é sua irmã chamada Amel. Eles estão discutindo por um cara que confia muito no aventureiro em vez da guilda. Por causa da bagunça, Din parece querer ir para casa. Mas uma senhora chamada Kina interrompe os irmãos e pede para Amel parar de depender tanto do irmão dela. Ela também explica que a culpa é de Din por mimar Amel demais. Então Kina se vira para Jin para se desculpar por mostrar a ele algo impróprio. Por outro lado, Jin estava familiarizado com a situação. Ele se lembra de sua irmã mais velha, então ele diz a eles que retirará seu pedido de escolta. Din ficou chocado enquanto Amel ficou encantada quando ouviu Jin. Este último se virou para Kina e retirou seu pedido. Din queria dizer algo, mas Jin o ignorou. Kina disse a ele que a cobrança por seu pedido retornaria, mas Jin recusou. Em vez disso, ele pede para levar o manual da aventura com ele. Depois, Jin deixou o lugar. Ele ficou consternado porque, para ele, cada irmã é uma mina terrestre. Ele promete a si mesmo que não suportará estar naquele tipo de conexão naquele mundo novamente. Enquanto caminhava, ele ficou surpreso quando, do nada, Michito apareceu de repente na frente dele. E Jin é o único que pode vê-la. Ela consegue ouvir os pensamentos do último, mas quando Jin está apenas conscientemente falando com ela. Por outro lado, Jin pensou que a magia de separação parece que fará efeito sem parar. Ele planeja não hesitar em usá-la em sua irmã para cortar suas conexões. Como Michito pode ouvir seus pensamentos, o último explicou a ele que eles podem usá-lo sempre que ele desejar e eles ficarão mais fortes também. Mas expandir o alvo muito enfraquecerá a eficácia. Ela também disse que se Jin usarem um alvo, as pessoas ao redor dessa pessoa também pararão de falar sobre ele. E como ele estava tentando afetar muitas pessoas, a eficácia diminuirá. Jin agradeceu a ela pela informação. Então Michito desapareceu de repente. Mais tarde, Jin finalmente chega à floresta demoníaca. Ele mostrou ao guarda seus passes e então o deixou entrar. Ele pegou o manual que diz que um monstro coelho aparecerá bem na frente da entrada. De acordo com a biblioteca, o monstro fraco é chamado de 100 chifres devido aos chifres serem minúsculos. Por causa do que ele equipou e nenhuma escolta, ele provavelmente pode ir contra alguns sem morrer. Então ele levanta a mão e sua lâmina ao que o aparece de repente. Ele acertou em sua habilidade de armazenamento. Depois disso, ele se preparou para qualquer ataque. Mas para sua surpresa, um coelho comum apareceu de repente na frente dele, embora tenha pulado rapidamente para longe dele. Ele não percebeu que havia outro coelho em pé em suas costas. De repente, ele pula para atacar. Felizmente, ele sente e desvia do coelho. Era um coelho sem chifres com base em sua aparência, com um pequeno chifre e pele enegrecida ao redor do olho. Quando o coelho ia atacar novamente, ele rapidamente cortou sua espada e o coelho foi cortado ao meio.
A princípio, Jin ficou chocado, mas feliz por tê-lo derrotado com um único golpe de sua espada. Ele colocou o coelho na bolsa enquanto pensava no que aconteceria com ele se usasse a espada que comprou na loja. Ele se gabou de que ainda pode derrotar o coelho com uma espada normal, mesmo que seja um coelho com chifres. Depois, uma bela grama chamou sua atenção. Ele avaliou e ficou surpreso que era uma erva medicinal que pode ser usada como ingrediente de poção. Então ele a guardou em seu depósito. Então ele viu framboesas e groselhas. Ao contrário da montanha na ilha, ele acha aquela floresta divertida e abundante. Então ele avaliou novamente e a colocou em seu depósito. Ele viu um cogumelo que parecia um na ilha. Ele avaliou e ficou encantado quando descobriu que podia realmente comê-lo. Mas sua felicidade desaparece quando ele sente algo em suas costas. A princípio, ele pensou que era um coelho, mas é muito maior. Ele se virou e ficou chocado ao ver um grande urso com chifres. Jin não conseguia acreditar que ele realmente derrotou o grande urso com chifres. Ele estava olhando para o urso deitado no chão, mas seu corpo estremeceu quando a senhorita To apareceu de repente. Parece que o último estava curioso, já que era sua primeira vez como aventureiro. Então a senhorita Ito pede desculpas a Jin, cujo rosto parece irritado por causa de sua aparição repentina. Mais tarde, Jin pede para ela olhar ao redor, já que ele quer tentar novamente. Mas seu queixo caiu quando a senhorita To disse a ele que não havia necessidade de andar por aí para encontrar monstros, já que ele pode usar sua magia e a habilidade de procurar. Ele recebeu essa habilidade, mas não prestou muita atenção. Então ele usou exploração e encontrou um coelho com chifres. Ele disse a si mesmo que se usasse essa habilidade desde o começo, teria sido mais fácil para ele encontrar mais monstros. No entanto, a senhorita To lembra de imaginar que tipo de magia ele quer usar e então desenhar os atributos que ele precisa. Ela continua dizendo que os atributos que ele possui são o fogo de Van, a terra e a quietude de Rudali, a terra de pau, a vegetação e a vegetação de Catri, a água e a cura de Is, a luz de Afrel, o gelo e a escuridão de Rishi, claro, sua luz e vento. Por outro lado, Jin fechou os olhos, ignorando a presença do coelho que estava correndo em sua direção. Então ele abre os olhos e lança um vento poderoso para seu oponente. O coelho caiu no chão. Jin olhou para sua mão. Ele não conseguia acreditar que ele realmente fez isso. Ele estava tão agradecido à senhorita To. A garota acenou para ele. Mas antes de sair, ela lembra Jin de conhecer o outro espírito e eles lhe emprestarão seus poderes. Ela também acrescentou que pessoas que podem usar magia são raras, então ele deve usá-la com cuidado. Então, em um instante, ela desapareceu novamente. Depois, Jin decidiu vender todos os monstros que derrotou para a guilda. Mas o problema é, como ele pode colocar aqueles monstros na guilda, especialmente o urso grande? Mais tarde, Jin foi até uma casa enorme. Ele pede ao homem para avaliar sua captura para a troca. O homem deixou cair o queixo em choque quando viu o quão grande era o monstro que Jin estava carregando em suas costas. Ele não conseguia acreditar, já que não combinava com o rosto de Jin que ele pudesse fazer isso. Por outro lado, Jin pensou que seria melhor andar por aí com uma seção cortada bruscamente exposta. Isso seria uma visão insuportável em seu mundo anterior. Mas agora que ele tem fortaleza mental, ele foi capaz de drenar o sangue de um coelho ou cortar um urso ao meio. Porque na ilha, ele estava no seu limite manuseando um peixe. No entanto, o homem chamou sua atenção, dizendo para largar sua bolsa. O homem ficou surpreso com quão boa foi sua captura, já que toda a pele pode ser usada. Ele elogia Jin por não ser apenas forte, ele também tem habilidades. Ele também acrescentou que aqueles monstros renderiam um prêmio maior na guilda dos aventureiros do que na guilda de comércio deles. Jin estava bem com isso. Ele acha que os irmãos estão na guilda dos aventureiros e ele não quer chegar perto deles. Eles fecham um acordo e o homem pede para ele esperar por um quarto de hora. No entanto, Jin pergunta ao homem se há um lugar onde ele poderia aprender a fazer poções. O homem respondeu que a sede ao lado tem receitas. Ele também acrescentou que poções mágicas são mais prováveis com o alquimista. Algumas coisas são tratadas apenas por guildas individuais, mas a maior parte do conhecimento que elas querem espalhar é geralmente confiada a guildas comerciais. Jin disse ao homem que ele iria para a casa ao lado por um tempo, e fez a avaliação porque ele iria vender tudo. Depois disso, ele foi para a casa ao lado. Ele estava lendo um jornal onde todos os tipos de receitas, desde pratos da corte imperial até assar um tijolo, estão escritas. Ele concluiu que a poção em si parece fácil o suficiente para fazer. Por causa do poder divino, ele parece ter mais habilidades físicas do que as pessoas comuns. Ele pode curar seus ferimentos com a magia de recuperação, mas ele quer fazer parecer que está usando poções para se curar. Então ele decidiu pegar algumas ferramentas no caminho de volta. Mais tarde, o homem voltou pedindo para ele verificar uma pedra mágica. Parece que Jin ficou chocado ao ouvir a palavra, então o homem acenou com a mão para chamar sua atenção. Então o homem lhe mostrou a pedra mágica. Por outro lado, Jin ficou surpreso porque a pedra mágica estava no guia do livro. Parece que ele ficou consternado, pois pensou que era tão grande quanto uma bola de ping-pong. No entanto, pedras mágicas raramente são obtidas do cadáver de um monstro.
A lembrança de seu espírito que permaneceu no coração se transformou em uma gema. Era caro. No entanto, o homem lhe disse que era um espinélio vermelho. Quanto mais vermelho o espinélio, mais caro ele era. Então ele parabenizou Jin por conseguir uma. Então o homem perguntou se a pedra mágica também era para troca. Porque com o tamanho e a cor, ela pode ser usada por alguém forte em magia de fogo. Jin decidiu trocá-lo. Ele pensou que mesmo que não o tivesse, ainda poderia usar magia. Depois, ele deixou o lugar com alegria. Ele decide andar pelo lugar e comer antes que a noite caia. Ele vai ao mercado e seu queixo cai. Ele anda por aí e descobre que muitos pães oferecidos são salsicha, chucrute ou sanduíches de presunto e queijo. Ele olhou para a salsicha e a avaliou. Ele estava contente que a salsicha parecia bem grelhada, então ele a comprou e rapidamente a colocou na boca. Ele comentou que estava um pouco gordurosa, já que há muitos aventureiros e calorias parecem ser uma prioridade. Ele continuou andando e viu frutas secas. Ele rapidamente as colocou na boca, mas ele ficou consternado e seu rosto ficou azedo. Como era muito azedo, ele teve uma ideia. Ele poderia fervê-lo com açúcar e usá-lo para fazer doces. Talvez ele também pudesse usá-los em pratos de carne. No entanto, ele viu uma criança comprando algo. Ele notou que era açúcar mascavo. Ele também notou a balança que eles usam. Era legal e retro. Mais tarde, ele cheirava saquê. Ele estava se perguntando qual era a idade legal naquele lugar para ele poder beber álcool. No entanto, conforme ele continua a andar, ele se pega apreciando o cenário, a comida e as ferramentas que eles usam. No caminho, ele viu muitas pessoas se reunindo. Ele ficou curioso, então se aproximou delas e deu uma olhada. Seus olhos se arregalaram e seu queixo caiu quando ele viu um porco assado inteiro. Ele foi até o vendedor e descobriu que era um sanduíche no pão. Por curiosidade, ele comprou um, pois realmente parecia muito saboroso. Ele rapidamente deu uma mordida e não se enganou. E estava delicioso. Embora o pão seja decepcionante, a carne de porco é perfumada por fora e suculenta por dentro. Depois que ele terminou, ele foi embora pensando que ele iria pegar um porco em outra hora. Depois disso, ele foi para casa. Ele cumprimentou Rishi. Ele disse a este último que queria comer mais, mas talvez fosse por causa de sua estadia na ilha que seu estômago ficou menor. Ele também falou sobre suas realizações. Ele suspirou e olhou para Rishi, que parecia não ouvi-lo ou ignorá-lo. Então ele levantou a mão e uma luz saiu de sua mão. Este último não estava doente, mas sua existência em si estava ficando mais fraca. Ele ouviu que cura não funciona, mas ainda estava usando em Rishi. Ele esperava que ele melhorasse logo. Ele desejou boa noite e foi dormir. Ele cozinha e reza antes de comer. Ele pensou que, já que recebeu a linguagem, ele quer ler livros daquele mundo. Ele também pensou sobre o tecido no cânem. A qualidade é ruim, então ele não compraria de novo. Depois de comer, seu próximo destino é a capital real. Ele ficou surpreso com quão grande o lugar era. Ele foi até um guarda e pediu um mapa-guia ou qualquer pessoa que pudesse guiá-lo, já que era sua primeira vez na cidade. O guarda lhe deu um mapa-guia simples. Ele também disse que se Jin quisesse fazer compras, a guilda comercial poderia mostrar o local para ele. Eles podem até levá-lo para um passeio e fazê-lo comprar todo tipo de coisa. Ele também disse que se Jin fosse direto, ele veria crianças passeando pela praça. Pague qualquer quantia a essas crianças e elas o guiarão por aí, mas pode ser um sucesso ou um fracasso. Jin ficou encantado, então deu um pagamento ao guarda e disse para ficar com o troco. Jin se vira e está pronto para sair, mas o guarda o segura. O guarda lhe deu informações sobre um garoto chamado Leon com cabelo azul acinzentado. Depois, ele se virou e foi embora. Ele vai para a capital real do país vizinho, caso algo dê errado. Mas ele ficou surpreso que a cidade é pequena. Os prédios estão todos conectados uns aos outros. Então, ele encontrou a praça que o guarda mencionou. Ele viu o poço e viu o homem com cabelo azul acinzentado. Ele andou mais perto do homem e perguntou se ele era Leon. Ele ficou chocado quando viu o homem mais perto. Os olhos do homem eram como uma faca encarando-o. Jin estava assustado, mas não hesitou em perguntar ao homem se ele poderia guiá-lo pela cidade. Jin explicou ao homem que o motivo de ele estar perguntando era que ele ouviu do guarda que ele faz passeios guiados pela cidade. O homem gritou com ele. É por isso que Jin estava assustado. Este último sentiu que algo estava errado e o guarda o enganou. Quando o homem disse que não, Jin levantou a mão e disse que poderia ter confundido o homem com Leon. Por outro lado, o homem mudou sua expressão. Ele disse a Jin que ele estava livre para guiá-lo. Então ele era de fato Leon. Jin acha sua aparência bem amigável. No entanto, Jin pergunta a Leon se há algum lugar imperdível na cidade. Este último lhe disse que há, mas civis não podem entrar. E o lugar imperdível sobre o qual Jin estava perguntando é a vista do topo da fortaleza. Jin ficou confuso. Então ele pede a Leon recomendações sobre lojas de roupas ou refeitórios. O último franziu a testa e pensou. Ele então disse a Jin para comer rápido porque ele tem um conhecido que administra uma loja de roupas que é famosa à sua maneira na capital. Então eles começaram a andar.
Jin estava atrás de Leon. Ele olha para ele pensando por que o último faz uma cara tão assustadora. Enquanto eles andam por aí, ele percebe que as paredes das casas estão grudadas umas nas outras, então ele pergunta a Leon o porquê. Este último lhe disse que além do fato de que a terra dentro dos muros da cidade é limitada, a largura das casas ao longo de uma estrada é taxada. Então, compartilhar um muro para dividir o tais meio a meio é típico. Parece que Jin estava curioso sobre a cidade. Então ele pergunta novamente o que mais é taxado. Leon disse que é imposto municipal, imposto de trânsito, imposto municipal de trânsito e também imposto sobre vidro. Jin ficou boquiaberto quando descobriu que também há imposto sobre vidro. Leon explicou que janelas de vidro são itens de luxo. Nas casas particulares, Jin dificilmente as verá. É por isso que este último não viu muitas janelas de vidro, mesmo em Kanen. Para continuar a conversa, Jin pergunta a Leon qual é o maior edifício na praça. Este último respondeu que era o Bot of Spirits. Jin pensou que estava relacionado a como os espíritos gostam dele. Plantas são cultivadas no pátio interno. É um lugar lindo com água limpa correndo o tempo todo. Jin concluiu que as pessoas naquele mundo têm fé nos espíritos. Leon olhou para ele de repente e disse que ele deveria estar lhe mostrando lugares como aquele. Jin ficou encantado e concluiu que Leon não parece ser uma má pessoa, embora ele sempre franza a testa. É que ele não é adequado para guias turísticos. Por outro lado, ambos ficam surpresos quando um velho chama no caminho. Jin ficou chocado e confuso ao mesmo tempo quando o velho de repente correu em direção a Leon, chamando de jovem senhorita. No entanto, parece que Leon estava escondendo algo. Ele se virou e olhou para Jin. Ele estava gaguejando quando apresentou ao velho que ele é o mordomo da família Alderete. Mas Jin ainda estava confuso, pois ele ouviu claramente que o velho o chamou de jovem senhorita. No entanto, Leon virou-se novamente para o mordomo e perguntou por que ele estava lá. O mordomo estava prestes a responder, mas uma mulher interveio de repente, dizendo que alguém estava atrás dele, então ele deveria sair rapidamente da cidade e disse para ele entrar na carroça. Mas Leon se recusa e diz que não há razão para ele fugir. O velho explicou a ele que há uma retirada estratégica. Mas Leon ficou chocado quando a moça de repente lhe deu um soco no estômago. O mordomo rapidamente o segurou e disse à senhorita Lilith, a moça, que a jovem senhorita estava ferida. Este último rapidamente se desculpou com Leon. Então, a senhorita Lilith gritou com o mordomo, perguntando por que ele não usou uma poção. O mordomo respondeu que a jovem senhorita havia deixado a família Alderete. Ela não pode gastar a fortuna da família. Jin estava suando. Ele olha para o estômago de Leon e observa que estava encharcado. Ele estava confuso sobre o que estava acontecendo. Então, Lilith percebeu que as pessoas estavam olhando para o seu caminho. Para evitar o tumulto, eles tiveram que deixar o lugar. Mas antes que pudessem fazer isso, Jin ofereceu a Lilith uma garrafa de poção. Foi ele quem fez, embora seja um produto de teste. Ele verificou cuidadosamente com sua avaliação, então deve estar bom para usar. Por outro lado, Lilith não tinha a mínima ideia de quem ele era. Então Jin se apresentou e disse que Leon estava lhe mostrando a cidade. O mordomo acrescentou que os viu a caminho da loja de Fame. Lilith caiu em pensamentos profundos. Então, de repente, ele agarrou o pulso de Jin e decidiu levá-lo com eles. Dentro da carroça, Leon ainda estava com dor. O mordomo deixou beber a poção que Jin fez. Parece que a poção foi eficaz. Mas Jin ficou inquieto, pois ele nunca experimentou. Este último ficou surpreso quando Lilith agradeceu pelo que ele fez. Ele não se importou com a gratidão deles. Em vez disso, ele desejou que o deixassem ir, já que ele não estava mais interessado na loja de roupas. Depois, Leon acordou e perguntou abruptamente onde ele estava. O mordomo disse a ele que eles estavam em uma carroça. Ele disse que tinha quase certeza de que ele havia desaparecido da família. Mas ele não se lembra de ter feito nada que o tornasse um fugitivo. Lilith piscou para ele, dizendo que Leon sempre foi honrado. Ela também acrescentou que seu irmão mais novo estava inquieto porque ele ainda estava vivo. Aquela raposinha astuta não só baniu Leon injustamente. Ele também fez outras acusações contra o último. No entanto, Jin ainda estava confuso sobre o que acabará de ouvir. Ele queria evitar problemas. No entanto, ele estava curioso sobre o porquê de alguém que foi ferido em uma briga de família. Ao mesmo tempo, eles chamam Leon de jovem senhorita. No entanto, o mordomo sugere que Leon recue. Mas, para seu choque, a carroça parou na loja Tamis. Leon pede que Tamis ajude Jin com as roupas. Ele também pediu desculpas a Jin pela turnê inacabada. Este último deixou cair o queixo em surpresa, já que não era hora de se desculpar. Ele pergunta a Leon se seria melhor ir embora logo. Mas este último ignora e continua a falar com Tamis. Então se vira e fala com o mordomo. Por outro lado, Lilith se desculpou com ele. Então se apresentou como Lilith da casa Nivala. Ela deu um anel a Jin. Ela também acrescentou que se ele encontrasse algum problema, ele poderia vir e procurá-la. Mas ela aconselha Jin a ficar longe, já que ela seria problemática se Jin estivesse perto dela. Este último pega o anel.
Embora ele hesite, ele pergunta o nome de Leon ou da jovem senhorita para eles. Lilith disse a ele que o nome verdadeiro de Leon é Lyra. Seu queixo caiu quando ele soube que Leon era uma garota e seu nome verdadeiro era Lyra Alderete. Lilith explicou a ele que Lyra tinha peito chato, parecia durona e era mais forte do que a maioria dos homens, de longe. É por isso que muitas pessoas acham que ela é um homem e ligam para Leon. Ele ficou sem palavras e não conseguiu reagir porque também assumiu que Leon era um homem. Antes que os três o deixassem, o mordomo também se desculpou por envolvê-la no caso. Então, eles preparam uma remuneração pelas roupas e pedem seu silêncio. Jim ficou confuso, pois era novo na cidade e não tinha nenhum conhecido além deles. Então, ele prometeu ao mordomo não contar a ninguém. No entanto, ele olhou ao redor da loja e notou que a loja não tinha roupas. Para sua surpresa, há 3 mulheres o cercando. Elas rapidamente medem seu corpo e isso o atinge. Aquela loja era uma alfaiataria sob medida. É por isso que não há roupas penduradas em todos os lugares para exibir. Mais tarde, ele pegou todas as roupas, mas se sentiu cansado. Ele se cobre em uma parede e olha ao redor para que ninguém o perceba. Ele rapidamente colocou todas as roupas em seu depósito. Então ele usou a magia de exploração para procurar lugares não tão populares. Depois, ele conseguiu comprar lençóis e colchas na loja de tecidos ao lado da loja de roupas. A próxima parada de Jim é a livraria. Mas ele de repente se lembrou que o mordomo lhe disse um bom lugar para uma refeição. Então ele mudou de ideia e decidiu comer primeiro. Depois ele foi a uma livraria. Depois de um tempo, ele vai para casa. Ele levanta a mão e lança uma luz sobre Rishi para tratá-lo novamente. Mas este último pula rapidamente da cama de Jim para sua própria cama. Depois, ele se sentou para começar a ler o livro que comprou. Mais tarde, ele percebeu que já estava escuro e era difícil para ele ler usando apenas uma vela. Ele ficou perplexo se conseguiria fazer uma lâmpada, já que não tinha álcool como combustível, mas ele tinha óleo de colza. Então ele se lembrou do que Mistou disse uma vez. Imaginar que tipo de magia ele quer usar, então desenhar os atributos que ele precisa. Então ele levantou seu dedo pontudo e disse luz. Em um instante, uma luz surgiu de seu dedo pontudo. Ele ficou encantado, pois era muito conveniente para ele. Seu dia foi uma onda repentina de atividades, mas ele tirou muito proveito disso. Ele se lembra do rosto assustador da jovem senhorita. Parece que ela tinha suas prioridades um pouco distorcidas, mas ela era uma pessoa boa e honesta. Ele não sabe o que aconteceu com ela depois de deixá-lo na loja, mas ele estava rezando pela segurança dela. Mal sabia ele que Rishi estava acordado e podia sentir sua emoção. Jim sai para uma caminhada com Rishi. Este último parece bem depois de alguns meses sem acordar. No começo, ele achou difícil até mesmo andar. Mas agora ele se recuperou consideravelmente e até seu pelo parece melhor. Ele estava cheio de alegria. Poucos meses se passaram. Ele perguntou a um fazendeiro e aprendeu sobre criação de gado e fabricação de queijo. Ele também se mudou para o interior da floresta e para o interior e ajudou na carpintaria. Ele estava preocupado com o cheiro das ervas medicinais, então planejou construir mais galpões de dispensário. Antes que o inverno chegue, ele quer torná-lo confortável o suficiente para ficar dentro de casa. Ele também planeja continuar reunindo materiais para a expansão do prédio. Ele notou uma planta e lembrou que comprou uma muda de sobreiro. Ele foi lá fora e plantou diretamente no chão. Ele também usa o pó de crescimento que Date Van uma vez lhe deu. Mas ele ficou surpreso quando seus olhos se arregalaram quando, em um instante, a planta cresceu rápido e se tornou uma árvore enorme. Ele uma vez usou o pó na treliça de uva também. Mas ele ainda estava impressionado com seu poder. Ele tocou a árvore e ficou encantado, pois seria uma ótima matéria-prima. Jim planeja ir a Canning para fazer compras. Ele quer entregar o jogo que deixou no depósito. Mais tarde, ele voltou para Canning. Mas toda vez que ele volta para entregar mercadorias, ele tem problemas para conseguir um quarto. Ele estava pensando em alugar uma casa lá. Enquanto caminhava, ele notou um lenço no chão. Mas, para seu desânimo, ele viu a Mel novamente. Ultimamente, a cabeça rosa ou a Mel, uma das irmãs, estava seguindo ele. Parece que ele se destacou desde que descarregou um urso e poções no atacado na guilda comercial. Então ele se virou e a ignorou, e é por isso que ele não viu as reações dela. Como ele era um estranho no lugar, comprar mercadorias era um incômodo para ele. Ele também estabeleceu que estava hospedado em uma pousada, por isso precisava alugar uma casa. Depois, ele perguntou sobre uma propriedade enorme. O homem disse a ele que o novo prédio em Canning é mais barato e também está no lado bom da segurança pública. Mas quando Jim abre a porta, parece que as casas antigas são melhores que as novas. Os antigos donos teriam feito melhorias para que fosse mais confortável morar. Mas como ele verificou, é um péssimo encaixe porque há até mesmo buracos nas paredes. Mesmo assim, ele ainda decidiu ficar com a casa. Agora que ele tem uma casa e também tem transição, ele poderia ajudar aqui e ali para obter conhecimento. Ele estava ajudando na carpintaria, na fabricação de queijo e no trabalho de gesso.
No entanto, a Mel continua a segui-lo, mas ele também continua a ignorá-la de todas as maneiras possíveis. O aviso veio. Jin estava andando do lado de fora e percebeu que a temperatura estava ficando mais fria. Ele não notou a Mel ao lado. Por outro lado, o último parece estar em apuros. Ela estava preocupada por não ter moedas suficientes. Ela se virou e viu Jin passando. Ela o chama e pergunta se ele está indo para a floresta demoníaca. Ela o avisa que a floresta é perigosa quando está fria. Ele ficou grato enquanto se virava e se preparava para ir embora. Mas a Mel parece teimosa. Ela não sentiu que Jin o estava ignorando. No entanto, a Mel tenta alcançar o braço de Jin, mas este a evita. Ela também o aconselha a não se esforçar, pois a vida é mais importante do que dinheiro. Ela ficou chocada quando Jin disse para ele não se preocupar com ele, já que ele não estava se esforçando. Ela estava tentando segui-lo e queria dizer algo. Mas, sem sorte, ela tropeçou e caiu com força no chão. Ela estava magoada e queria chorar, mas parece que Jin não tinha interesse em pelo menos ajudá-la. Depois disso, Jin chega à floresta demoníaca. Mas para sua surpresa, de manhã ele passou pela irmã e agora viu o irmão. Que sorte! No entanto, enquanto ele anda, Jin o nota, aquele que pediu um guia. Ele rapidamente se desculpou e implorou para Jin aparecer na guilda dos aventureiros. Porque os superiores estão repreendendo a senhora Kiana. Jin ficou tão confuso sobre como isso terminou para a senhora Kiana quando, na verdade, a culpa é de Din e Amel. Din pede desculpas e admite que a culpa é deles. Ele também acrescentou que os superiores disseram que o excelente aventureiro foi levado pela guilda comercial. Jin ficou sem palavras. Mas a causa certamente eram os irmãos. No entanto, ele disse a Din que ele iria aparecer na guilda dos aventureiros com uma condição. Ele pede a Din para não deixar sua irmã chegar perto dele quando ela o vir na cidade. Ele não quer que ela o siga por aí, fique à vista ou fale com ele. Din entendeu que ele acrescentou que a irmã dela é fofa. Essa palavra frustra Din mais. Então ele disse a Din que sua irmã estava o assustando e que ela não era o tipo dele. Este último ficou chocado que sua irmã não era seu tipo. Então, ele perguntou qual era seu tipo. Din caiu em pensamentos profundos e se lembrou de Lyra. Ela era o oposto completo da irmã dele. Aquela que não usa maquiagem e não grita. Mas ele se repreendeu e retirou o que disse. Ele quer alguém que pareça feminina, já que Lyra não tem peito. Por outro lado, Din observou que Jin estava pensando profundamente. Então ele chamou sua atenção e disse que lhe mostraria um lugar onde uma planta rara cresce como um sinal de desculpas. Jin deixou cair o queixo e concordou rapidamente. Porque ele estava interessado em saber se aquelas plantas eram comestíveis ou herbais. E ele tem planos de coletar ervas medicinais naquele dia, então está tudo bem ir com ele. Ele percebeu que Din seria normal se não fosse um amante de irmãs. Eventualmente, eles foram até o lugar. Jin encontrou uma erva quinca. Uma planta ridícula que é usada para adicionar fragrância ao álcool que os ricos bebem. Ele ficou curioso, então perguntou a Din se o gosto seria bom, já que tem um cheiro um pouco de grama. Este último também não sabe a resposta. Ele também acrescentou que Din pode se safar com pessoas ricas. Então, Din o convidou para pegar um coelho adequado e fazer um almoço com ele. Jin concorda, mas o problema é que ele não pode usar a transição para ir. Ele também não pode usar seu armazenamento. Mais tarde, eles grelharam um pouco de carne para o almoço. Jin ficou surpreso com a forma como Din lutou. Foi educativo, pois não houve movimentos inúteis. Este último sorriu e se sentiu envergonhado pelo elogio. Ele pergunta a Jin se ele não era forte o suficiente para caçar ursos em sucessão. Este último disse calmamente que confia em sua força bruta. Mas ele de repente xingou quando Din olhou para ele como se estivesse avaliando onde seus músculos e alturas estavam. Além disso, Jin ficou surpreso quando percebeu que Din olhava para uma direção. De repente, ele pega sua espada e parece pronto para atacar. Mas, quando o som de passos se aproximou, ambos ficaram de queixo caído quando viram quem era. Era Lyra. Embora pareça brava, ela se desculpa imediatamente por interrompê-los. Por outro lado, Jin estava confuso, então perguntou a Lyra por que ele estava naquele lugar. Mas esta não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, ele disse que foi lá para caçar um urso e tirar um pouco de água. Jin hesita em perguntar sobre seu status de fugitivo ou se é ruim chamá-la pelo nome verdadeiro. No entanto, ele decidiu não chamá-la pelo nome verdadeiro porque quando Din perguntou se eles se conheciam, Lyra rapidamente disse que seu nome era Ash. Então ela olhou para ele como se o estivesse ameaçando para não mencionar nada. Jin soltou um suspiro de alívio porque ele estava certo em não chamá-la pelo nome. Além disso, Jin ficou surpreso quando Ash se curvou e se desculpou na frente dele. Ela também garante que vai pagar a ele com a poção. Jin disse que ela não precisava se desculpar ou pagar de volta, já que Ash mostrou o lugar para ele quando ele foi ferido. Por outro lado, Din os interrompe e oferece um pouco de comida a Ash. Ash não queria aceitar no começo, mas ela decidiu aceitar e sentar com eles. Mais tarde, Din pergunta a Ash se ela era capaz de caçar ursos, então ela deveria ter o suficiente para a poção.
Este último disse a eles que as taxas da pousada são um pouco altas e custam uma moeda de ouro por dia com apenas uma cama e uma mesa. Os dois ficaram chocados com o quão cara era a pousada. Ela também acrescentou que a pousada foi apresentada a ela por uma recepcionista de cabelo rosa da guilda. Dean e Jean já sabiam quem era. Mas antes que este pudesse reagir, Dean rapidamente disse que a Mel está trabalhando duro e não tem mais intenções. Ele também culpou a pousada. Jean ficou consternado. Ele acrescentou que seu relacionamento com sua irmã mais velha é assustador. Ele também perguntou por que quando se trata de sua irmã, Logic não o atinge. Ele ficou sem palavras quando Dean disse que sua irmã estava fazendo o melhor que podia e que ela é muito fofa. Mas Dean ficou assustado quando olhou para o lado de Ash e a viu olhando para ele. Por outro lado, Ash estava sério e disse a Dean que há um espírito ao lado de sua irmã. Uma marca recebida da influência desse espírito está flutuando acima de sua cabeça. Este último parece confuso e diz que não consegue ver nada porque geralmente são apenas espíritos fortes. Mas ver uma marca é estranho. Por outro lado, Jean observava e então soltou um suspiro quando viu uma flor no topo da cabeça de Dean. Ele balançou a cabeça porque não sabia como dizer que parecia uma flor artificial. Ele lentamente se aproxima de Dean, que parece confuso sobre o que estava fazendo. Então ele agarrou a flor e atirou da cabeça de Dean. Mais tarde, a cabeça deste último balançou e ele caiu de repente no chão. No entanto, Ash explica que é uma forma de dominação mental porque o efeito é repentinamente cortado, é por isso que ele perdeu a consciência. Ela também pergunta a Jean que, além de vê-lo, ele também pode tocá-lo. Este último admite que pode fazer isso se ele colocar sua mente nisso. Normalmente, ele só pode ver Rishi, então isso não afeta realmente minha vida diária. Parece que os espíritos que são chamados de deuses podem ser vistos se eles decidirem se mostrar. Ash comentou que Jean foi o primeiro que ela conheceu além do pai. Ela também disse que está na linhagem deles que ela é capaz de vê-los. Mas na família deles, é só ela e o pai que podem vê-los, embora não possam tocá-los. Ash disse a ele para ser cauteloso porque essa habilidade seria cobiçada. Jean disse a ela que ele seria cuidadoso e perguntou se eles deveriam silenciar este. Ele estava pensando em deixar Dean para trás, mas um urso poderia matá-lo. Ele sorriu para seus próprios pensamentos e raciocinou que não disse nada, então pensou que Ash não descobriria. Mas algo veio à sua mente. Então ele rapidamente pergunta a Ash se está tudo bem com sua habilidade de ver sendo descoberta. Ash calmamente disse que ela foi salva por ele e Dean era seu amigo. Mas Jean negou que eles sejam amigos. Na verdade, aquele dia foi a segunda vez que eles se encontraram. Ele viu que Ash estava frustrada e seus pensamentos eram os mesmos. No final, parece que ela desistiu de pensar no que fazer. E parece que ela é uma pessoa que vai levar a pior. No entanto, Ash mudou de assunto e perguntou a Jean se ela podia ver o espírito que a segue. Este último a encarou atentamente. Ele ficou surpreso que ela estivesse sendo extremamente bicada pelo pássaro espiritual. Um pássaro está bicando Ash na cabeça. Jean pergunta se isso não a machuca. Ele caiu em pensamentos profundos quando Ash disse que havia uma dor insuportável e maçante. Parecia uma dor aguda. Mas algo chamou sua atenção. Ele notou que o pássaro tinha uma faixa de luz em volta do pescoço. E parece uma coleira. Ele começou a avaliá-la. Mas ficou desorientado com o resultado. O pássaro foi chamado de Rui, um espírito capturado de Alderav Rui Latentini. E seu objetivo é tornar Lyra mais máscula. Por outro lado, Ash disse que o espírito foi anexado a ela por seu pai quando ela tinha 7 anos. É para ela se tornar uma sucessora excepcional. Ela tem um irmão mais novo, mas isso foi porque seu pai estava bêbado e acordou ao lado de uma mulher. Então o bebê foi enviado a eles depois de algum tempo. Felizmente, seu país não diferencia entre sucessores homens ou mulheres, desde que sejam primogênitos. Ela também disse que sua família serviu ao exército por gerações. Seu pai anexou o espírito a ela para que, quando ela treinasse, não houvesse diferença entre os gêneros. Por outro lado, Jean ficou surpreso com a história dela por contá-la de uma forma tão boa. Ele também pergunta se não é estranho ser mais másculo. Mas parece que Ash não sabia a diferença clara entre homem e mulher. No entanto, Jean se desculpou por se intrometer no assunto da família dela. Ele sugeriu a Ash que libertasse o espírito porque ele estava bicando desesperadamente sua cabeça. Este último ficou confuso, pois originalmente deveria ter sido libertado há 3 anos, mas seu pai desmaiou. Ela olha para Jean e pergunta se ele pode liberar o espírito. Este último hesita a princípio, pois não sabe o que fazer com a coleira. Mas ele promete que eles podem tentar quando voltarem para a cidade. Ash soltou um suspiro de alívio e deixou tudo para Jean. Ela também disse que quer mostrar sua gratidão, seja qual for o resultado. Jean zombou dela e disse que ela não tem dinheiro. É por isso que Ash disse a ele que ela caçaria ursos. Jean arregalou os olhos porque quase esqueceu que o motivo de Ash estar ali era para caçar. Parece que eles têm uma solução. Mais tarde, Dean finalmente acorda. Ele rapidamente se ajoelha, se curva e pede desculpas a Ash por mimar demais sua irmã. Este último ignora seu pedido de desculpas porque estava sob a influência de um espírito maligno. E não há diferença de ser um líder perdido.
Ela também acrescentou que viu na guilda, os homens só tinham marcas. Havia também uma pessoa com uma única pétala. Mas como ela estava com a Mel, Dean tinha mais pétalas e estava sob uma influência mais forte. Dean pensou que uma cena de homens com flores florescendo em suas cabeças é muito vergonhosa. No entanto, Dean parece problemático porque se as pessoas de repente entrarem em colapso como ele fez, a guilda ficará em caos. Então ele decidiu discutir tudo com Kiana. Então eles podem levar a Mel para o Bower of Spirits. Ele se vira para Dean e pede perdão. Mas o último não se importou, já que não há nenhum dano real da parte dele, então não há necessidade de ele se preocupar. No entanto, Dean pensou que Ash deveria levá-lo ao Bower of Spirits para se encontrar. Então há um em Kanen também. Como ele não sabe nada sobre isso, ele permanecerá em silêncio, ouvindo a conversa deles. Parece que cada cidade tem seu próprio Bower of Spirits, embora eles sejam diferentes em design. É um lugar para se aproximar dos espíritos, mas também é onde eles podem ser expulsos. Mais tarde, Dean se desculpou por ter ido embora tão cedo, já que precisava voltar à cidade para preparar o terreno. Ele também disse a Dean que se ele precisasse caçar ursos, deveria usar uma esteira. Este último pareceu confuso e não sabia o que era a esteira. Então Ash se virou para ele e disse que era uma pessoa que transportava o jogo que um aventureiro captura. Além disso, Dean entregou a ele uma carta onde o lugar e a hora estão escritos. Ele já havia solicitado uma para aquele dia, então ele implorou para que ele a usasse. Então ele piscou para os dois e disse que nunca revelaria o fato de que eles podem ver e tocar espíritos. Então, eles acenaram em despedida. Enquanto ele pensava, Dean sabia que podia tocar a marca do espírito. Depois de algum tempo, Ash e Dean ainda estavam na floresta demoníaca. Eles encontraram lobos selvagens. Esses lobos os cercam, mas Ash rapidamente solta sua espada e bate um na frente dela. Dean fez o mesmo, então aqueles lobos selvagens caíram pesadamente no chão. Ash parece notar e gostar de quão rápido e eficiente Dean era, então ela o elogia por isso. Dean sorri, mas ele pensou que deveria ser ele a dizer essas palavras a ela. Como Ash era sereno, sua espada clara e metódica é poderosa. Ao contrário dele, apenas imita aquelas artes marciais e habilidades físicas daquelas divindades. Depois de um período de tempo, duas pessoas olham em pânico enquanto Ash e Dean pegam vários lobos. A carroça que eles tinham não podia carregar todos aqueles lobos. Então um deles pede para os dois carregarem o outro sozinhos, já que a carroça era muito pesada para eles. Cada um deles carrega 2 lobos nos ombros. Eles não conseguem caçar ursos e lobos têm um preço menor que os ursos. Mas se eles pegarem muitos, então deve ser o suficiente. Ash pede desculpas a Dean por incomodá-lo. Mas esta última não se importou e perguntou onde ela queria tentar remover o espírito. Ash respondeu que ela poderia perder a consciência por mais tempo do que Dean. Então ela decidiu fazer isso na pousada. Dean estava preocupado. E se Ash perdesse a consciência por dias? Então ele pergunta pelo seu mordomo. Este último explica que seu mordomo saiu sozinho. Eles deveriam se encontrar em Kanen, mas ela não sabe quando ele chegará. Dean assume que Ash foi enganado porque o mordomo tirou os olhos dela. Então uma ideia lhe vem à mente. Ele pergunta se está tudo bem para ela pode ir até a casa dele. Mais tarde, eles foram até a casa dele. Ash acha Dean inteligente por ter bom gosto quando se trata da casa. Ele ficou feliz que ela gostou enquanto ele consertava sua casa alugada. Ele cheirou suas próprias roupas e percebeu que ele cheirava como selvagem, já que ele carregava aqueles lobos. Então ele pergunta se ela quer tomar um banho e Ash concorda. Então ele pede para ela esperar enquanto ele prepara o banho dela. Muitas casas de banho têm banhos de vapor. Há também lugares onde eles têm banheiras. Mas quando ele fez a avaliação, ele ficou apreensivo sobre as condições sanitárias. Então ele mudou de ideia. Ele foi buscar água no poço para encher a banheira. Mais tarde, ele disse a Ash que o banheiro fica atrás da última porta e que ele estará lá em cima. No caminho, ele deveria usar o tempo de transição para trocar de roupa também. Ele também tinha que preparar uma cama de hóspedes no segundo andar. Ele também planeja ter uma banheira naquela casa. Depois, ele preparou um chá e perguntou a ela se eles poderiam começar. Ash concorda e diz que ela ficará sob seus cuidados por esse tempo. Enquanto Dean se sentava na frente dela, ele a encara e descobre que o espírito do pássaro está continuamente bicando o ar. Ele tocou no pássaro e percebeu que ele não consegue parar de bicar sozinho, mesmo parecendo exausto. Ele decidiu remover a coleira. Mas parece que Ash se machucou, então Dean se desculpou. Ash balançou a cabeça e então desmaiou. Felizmente, Dean a pega. Mas sua mão pousou no peito de Ash. Ela ficou sem palavras. Estava provado que seu peito é definitivamente plano. É por isso que ele não conseguia sentir nenhuma excitação nem um pouco. Depois disso, ele a deitou na cama. Ele observou que o pássaro ainda estava lá. Ele disse ao pássaro que ele não pode se vingar de Ash por estar constrangido. Parece que o pássaro entende, e é por isso que ele esfrega sua cabeça. Ele ficou de pé ao lado dela, esperando ser acordado. Ele ficou feliz que foi mais fácil do que o esperado. Ele não sabe quando ela vai acordar.
Então ele deveria deixá-la ficar em sua casa por enquanto. Ele planeja mobiliar o terceiro andar também para que não pareça deslocado. Ele foi às compras e depois foi para casa para ver como ela estava. Ele preparou um pouco de comida para o caso de Ash acordar. Depois, ele foi para casa e rapidamente se desculpou com Rishi por não ter cuidado dele. O cachorrinho parece não se importar com seu desaparecimento e parece animado para vê-lo. Ele concluiu que Ash nunca acordará tão cedo. No entanto, ele ficou surpreso quando viu a senhorita To junto com Rudali e Paul. Ele pergunta por que eles estão lá. Rudali se desculpou pela aparição repentina deles e pediu um pedido para ele fazer. De acordo com Paul, um espírito fugiu para o lugar dele e pediu que ele desse nomes a eles. A senhorita To, que parecia preocupada, acrescentou que sua irmã está usando uma grande quantidade de magia, mas a maneira como ela usa é tão imprudente. A irmã dele não consegue ver espíritos, então pode ser inevitável. Como Jin esperava, sua irmã tem uma natureza obsessiva, mas inconstante, e pode fazer algo precipitado em um ano. A senhorita To continua dizendo que muitos dos pequenos espíritos foram usados e desapareceram. Eles ouviram que Namina já havia avisado. Mas como ela tende a se deixar levar facilmente e pode absorver poder, Jin ficou confuso sobre quem Namina é. Mas depois, ele percebeu que foi a bola de luz que o trouxe para aquela situação. Ele não gostou daquela bola, pois ela pode absorver poder e não está impedindo-a proativamente. De qualquer forma, a senhorita To declarou que se Namina recuperasse seu poder e sua irmã pudesse ver espíritos, ela estava preocupada que Namina pudesse dominar cada um deles completamente. Rudali interrompe e diz que eles sabiam que Jin não queria se envolver com suas situações. Mas os espíritos são tão barulhentos e não conseguiram suportar isso. Bem, é óbvio, já que o domínio de Rudali é a quietude. Paul também acrescentou que as ações ou direções do herói não devem ser muito limitadas. Mas se a situação continuar, isso terá um impacto em muitos lugares. Jin ficou confuso e perguntou que tipo de impacto Paul mencionou. A senhorita To sugere que Jin veja os espíritos por si mesmo. Então ela pediu para ele olhar para fora da janela. Jin a segue e fecha os olhos. Quando ele abriu os olhos, eles se arregalaram de surpresa porque sua janela estava coberta pelos espíritos. Ele estava assustado. Olhou atentamente e se perguntou se não os estava vendo ou se estava vivendo no meio de tudo aquilo. Mas era bom para ele não poder vê-los. Por outro lado, a senhorita To disse a ele que, já que sua irmã, que tem poder dominante, os afeta mesmo só por estar perto dela. Eles vieram e se reuniram onde ele está, que tem poder de libertação. Jin não tinha a mínima ideia do que fazer. Paul sugere dar-lhes nomes. Esses espíritos não estarão sujeitos a ninguém e podem se espalhar livremente. Mas, de acordo com a senhorita To, tudo depende se a magia da libertação é mais forte do que a conexão entre a pessoa e o espírito. Se Jin criasse um vínculo antes, os espíritos provavelmente o escolheriam. Ele ficou consternado e hesitante, pois a quantidade de espíritos era muita e parecia impossível dar nomes a todos eles. Então, Rudil explica a ele que números ou o que quer que seja, qualquer nome é bom. Se os espíritos não gostarem, ele pode simplesmente renomeá-lo. Nesse caso, qualquer nome sem pensamento está certo. De qualquer forma, se o espírito gostar de outra pessoa, então ele pode receber um novo nome naquele momento. Jin entende, mas ele encontra contradições sobre isso. Para um espírito, na ordem da pessoa que eles gostam entre ele e sua irmã. Rudil também acrescentou que aqueles espíritos aos quais ele deu nome emprestarão seus poderes a ele. E se ele quiser, ele pode simplesmente dar a eles números numéricos. Jin finalmente entendeu, e é por isso que a senhorita To ficou encantada que Jin ajudaria. Ela também acrescentou para ir lá fora e começar para que fique claro para todos os espíritos que a casa de Jin não pode ser acessada sem permissão. Eles saíram e a senhorita Edo pediu para que aqueles espíritos formassem uma fila para que pudessem ter seus nomes. No entanto, de qualquer forma, Jin pensou que dar nomes a eles é necessário para sua vida agradável. Embora ele não saiba por quanto tempo será capaz de viver assim quando sua irmã puder ver espíritos. Ele começa a dar os nomes deles e a escrevê-los em um pedaço de papel. Mas depois ele se sente exausto, já que os espíritos têm vários números. Ele desiste e pede uma pequena pausa. Sua cabeça caiu sobre a mesa. Mas um espírito continuou esfregando sua bochecha quando de repente ele se lembrou de Ash. Ele rapidamente se levantou e usou sua magia de transição. Em um instante, suas costas estavam em Canum. Ele soltou um suspiro de alívio, mas mal sabia que a senhorita To seguia. Ele ficou surpreso e ao mesmo tempo irritado quando a senhorita To, do nada, perguntou quem era Ash. Mas antes que ele pudesse responder à senhorita To, o pássaro correu em sua direção e disse algo. A senhorita To ficou surpresa e perguntou se aquele pássaro também era um espírito. Eles foram até a casa e mostraram a ela Ash, que ainda estava deitado na cama. Ele explicou que a libertou do pássaro espiritual, mas, como ela desmaiou, ele precisava mantê-la segura. A senhorita To arregala os olhos e diz que é uma crise de donzela. Até aquele dia, Ash ainda estava dormindo depois que o espírito do pássaro foi tirado dela. A senhorita To pareceu preocupada quando a viu e exclamou que era uma crise de donzela.
JYN estava se perguntando se ela claramente via Ash como uma mulher. Então ele perguntou a ela o quão escandaloso era porque ele não tinha intenção de colocar as mãos nela. A senhorita To piscou para ele e disse que não era isso que ela queria dizer. Ela fechou os olhos e levantou as mãos sobre o corpo de Ash. Depois disso, ela também tocou o peito, e é por isso que JYN ficou chocada com sua ação. A senhorita To ri dele, alegando que não há necessidade de Ash ir ao banheiro até que ela acorde. Já que ela estava dormindo, quem irá ao banheiro com ela e lavará seu bolo depois de usar o banheiro? Ele se desculpou com ela, já que essas situações não lhe vinham à mente. No entanto, a senhorita To anunciou que talvez Ash acorde amanhã à noite. Então ela perguntou o nome do passarinho em seu ombro. Ele respondeu que quando o avaliou, ele disse que era Rui. A senhorita To olhou mais de perto para o pássaro e disse que seu contrato foi rescindido para que um novo nome possa ser feito. E o pequeno quer que ele o nomeie. JYN olhou para o pássaro e pensou em um nome diferente que combinasse com o pássaro, mas nenhum deles combinava com ele. Fora isso, seu senso de nomenclatura é ruim. Mas quando ele o chamou de Azul, o pássaro pareceu gostar. Ele pegou de Azuri, mas se o pássaro gosta do nome, que assim seja. JYN pede a Azul para cuidar de Ash. Ele pensou que ambos estavam presos a um contrato, mas eles estavam juntos desde então. Ash pode ficar triste se o passarinho desaparecer. Depois disso, JYN pede para a senhorita To voltar para sua casa e continuar nomeando aqueles espíritos. Ele usa sua magia de transição e, em um instante, eles chegam. Mas para sua surpresa, até Katli e Iz estavam em sua casa. Então ele continuou nomeando aqueles espíritos um por um até que ele terminou e ficou exausto. Então JYN pede fogo. Embora Rodali queira pará-lo, mas é tarde demais. Porque em um instante, uma luz brilhante cobriu a área ao redor. Mesmo se ele fechasse os olhos, tudo ficaria branco.